Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Piano em 21 dias, aula 20, reta finalzaça do curso. Essa aqui é a penúltima aula em que eu vou falar para vocês como é que a gente coloca a mão esquerda em uma música. Não só nas músicas que eu vou dar de exemplo, mas sim em todas as músicas que a gente vai tocar a partir de agora. Sempre que você vê uma música, sempre que a gente for colocar a mão esquerda, vai ser mais ou menos desse jeito. E são formas de você colocar a mão esquerda que são relativamente mais fáceis ou mais complexas, dependendo do nível que você tiver, e talvez até mais parecidas com a música original do que o de costume, certo? Bom, antes eu queria só dar um disclaimer para vocês de como que geralmente as pessoas tocam uma música no teclado ou no piano. Existem basicamente duas formas, acho que a gente pode colocar assim, duas formas, que é geralmente a pessoa faz a melodia da música, a melodia cantada da música com a mão direita, e os toquinhos principais ali, a melodia harmônica, né? Se é que a gente pode chamar assim, a harmonia da música com a mão esquerda. O que isso acontece? Isso geralmente substitui o canto da música. Só que essa é uma forma mais difícil de você tocar. Então, essa é uma das formas mais difíceis de você tocar, porque você vai precisar traduzir a letra da música em uma melodia. E isso não está em cifra, isso não está em lugar nenhum. Geralmente vai da percepção musical da própria pessoa que está tocando, e isso pode ser um pouco mais complexo, dependendo do seu nível, né? Se faz muito tempo que você aprendeu a tocar, da sua percepção musical, enfim, o que você entende sobre acordes, sobre escalas e tudo mais. Então é um pouquinho mais complexo. A outra forma, que é a forma menos complexa de você tocar, é de você ignorar a melodia do canto e simplesmente tocar da mesma forma que é tocada a música original. Isso geralmente facilita um pouco porque a gente não tem tanta variância de notas assim, a gente não fica fazendo solos toda hora, e isso deixa a música um pouco mais fácil. Nesse caso da música da Adele, por exemplo, a gente pode tocar o baixo da música, né, que seria a harmonia da música feita pelos instrumentos, pelo piano, que é a forma que vocês vão aprender aqui. E na maioria das músicas que vocês forem aprender a tocar, saibam que essa é a forma mais fácil, certo? Você replicar o canto no teclado é um pouco mais difícil. Então, tenham isso em mente na hora que vocês forem aprender uma música, ok? Bom, dica dada, foi uma dica que eu lembrei de dar para vocês agora, vamos entrar no assunto da aula. Mão esquerda. Muitas pessoas pensam que mão esquerda é aleatória. E na verdade, mão esquerda não é aleatória. A mão esquerda é sempre vai se encaixar em algum tempo, em algum pulso, em algum contratempo, em algum compasso, em algum momento ela vai fazer sentido dentro daquela música. Não é aleatório. Quando a gente passa a entender que ela não é aleatória, que a mão esquerda não está completamente independente da mão direita, a gente passa a ter um pouco mais de facilidade com essa mão. Certo? Normalmente as pessoas têm dificuldade com a mão esquerda, nem tanto porque ela é travada. Tudo bem, tem uma grande parcela, sim, porque ela é travada, mas mais por conta justamente da pessoa achar que é uma coisa aleatória, que é uma coisa diferente, e tentar tocar duas coisas diferentes, com dois ritmos diferentes, com duas levadas diferentes, com dois andamentos diferentes, e isso acaba deixando a pessoa completamente doida, porque quando você tenta colocar isso em uma perspectiva dentro de uma mesma música, isso fica completamente confuso. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, algumas formas do que a gente pode aplicar o ritmo da mão esquerda dentro de uma música, tomando como base a mão direita. Certo? Então eu sempre recomendo vocês começarem com a mão direita, com os acordes normais completos com a mão direita, e adicionarem a mão esquerda depois. Certo? Você pode treinar a mão esquerda separado depois, se você quiser, depois de ter aprendido com a mão direita, mas você consegue correlacionar elas e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Grande parte das coisas que a gente vai fazer com a mão esquerda envolve uma dessas coisas. Então, quando você for aprender as músicas que você quiser, fica atento no que o baixo daquela música está tocando, no que as notas mais graves daquela música estão fazendo. Muitas das vezes a gente vai repetir a melodia vai estar sendo repetida. Então, um clássico exemplo que a gente pode mostrar é a música Clocks, do Coldplay. Essa música com a mão direita ela é assim. Certo? E o que acontece na maioria das vezes? A gente repete essa melodia também na mão esquerda. Fica assim.
a mão esquerda passa a ser simplesmente um espelho da mão direita. Nesse caso, a gente vai tocar exatamente as mesmas notas, exatamente no mesmo tempo da mão direita. Então repara, não é aleatório, não é sem sentido. Eu vou tocar aqui o Ré sustenido nas duas mãos, certo? Aqui e aqui, vou tocar na mesma hora. Aqui eu vou tocar o Lá sustenido na mesma hora também. E eu também vou tocar o Sol na mesma hora. Certo? Então nas músicas vai existir algumas que vai dar para fazer isso aqui. Simplesmente um espelho da mão direita e da mão esquerda. Nesse caso não tem conflito de ritmo. É simplesmente um fato de você treinar a sua mão esquerda, que ela é um pouco, geralmente, mais boba, né? Na maioria das pessoas. A maioria das pessoas são destras. Então treina ela um pouco, que não é questão de ritmo. É simplesmente questão de falta de agilidade, de coordenação nos dedos, que você consegue resolver com um pouco de treino. Existe também a repetição da melodia em algum pulso ou em algum contratempo específico. Então repara, tomando o exemplo da aula passada que eu mostrei para vocês na música da Adele, que tem os pulsos e tudo mais, aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Um pulso forte na fundamental do acorde e as outras duas. Certo? Tan, tan, tan. Ou... Perfeito? A gente pode usar esse tempo aqui da primeira nota justamente para tocar uma outra nota da mão esquerda, que a gente pode usar a mesma nota. Então, aqui no caso eu estou usando Ré sustenido, sempre que eu tocar Ré sustenido na mão direita, eu também toco Ré sustenido na mão esquerda. Eu vou fazer um pouco mais para baixo para ficar melhor de vocês verem. Deu para perceber? Sempre que eu toquei aqui, eu toco nas duas mãos. Perceberam? Legal, né? Outra coisa que é muito comum de acontecer, em algum desses momentos, seja dos pulsos mais fortes, seja em troca de acordes, é tocar a oitava, certo? Geralmente as pessoas podem tocar a oitava. Nesse caso aqui eu estava usando simplesmente uma nota aqui na mão esquerda, agora eu posso usar duas, eu posso usar a oitava. Olha como fica. Eu estou usando a oitava ao invés de uma nota única. Isso é muito comum de acontecer também. Funciona muito na maioria das músicas. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, ao invés de tocar nos pulsos, tocar nos compassos, né? Por exemplo, a nota, eu falei pra você, a gente pode tocar uma única vez para esse acorde. Certo? Tocou uma vez. Ou com a nota oitavada, tocar uma vez só pro compasso. 1, 2, 3. Certo? Ou, então, a gente pode simplesmente tocar um acorde, uma única vez também. A gente pega aqui o acorde e toca uma vez na mão esquerda, no mesmo tempo que a mão direita começa. Uma outra coisa que acontece também muito legal quando a gente está tocando... quando a gente toca algumas músicas que tem acordes invertidos, que é o que ele dá uma dica. A gente pode fazer aquele acorde invertido separado. Lembra que eu mostrei para vocês na música da Adele que a gente tem um acorde aqui de Dó sustenido, aliás, de Lá maior, e aí a gente vai para Dó sustenido menor com baixo em Sol sustenido? A gente pode fazer separado, certo? A gente pode fazer Dó sustenido menor e na mão esquerda a gente vai fazer aquele acorde do com baixo em, que seria o Sol sustenido, certo? A gente pode desmembrar esse acorde e o acorde da mão esquerda vai ser justamente aquele acorde com baixo em. Ou a gente pode simplesmente fazer normal, fazer o acorde invertido e ainda reforçar aquele com baixo em. Então, a gente pega o com baixo em e coloca aqui, que seria o Sol sustenido, né? E coloca também na mão esquerda. É uma das possibilidades. Então, repara, a mão esquerda nunca vai estar sozinha. A mão esquerda ela acontece em alguns pontos específicos do tempo. Por exemplo, no pulso mais forte, uma vez a cada compasso, duas vezes a cada compasso, certo? Então a mão esquerda ela nunca vai estar sozinha no tempo e ela nunca vai estar sozinha também no acorde. No que a gente está tocando? Normalmente a gente vai dobrar uma nota, por exemplo, na música da Adele, a gente dobra aqui no primeiro acorde o Lá, ou a gente vai dobrar uma oitava, ou a gente vai fazer o mesmo acorde repetido,
certo? Existem diversas possibilidades do que a gente vai tocar na mão esquerda e em qual tempo que eles vão encaixar, certo? Para a maioria das músicas, isso que eu falei para vocês funciona. Escuta a música e tenta perceber onde que isso se encaixa. Vê o vídeo também de outras pessoas tocando a música que você quer aprender no teclado, que você vai começar a ter essa percepção do que elas estão fazendo na mão esquerda. Eu vou mostrar agora alguns exemplos na música Someone Like You, que é a música que a gente vai tocar no dia 21, vai ser o nosso desafio final, a gente vai tocar essa música completa. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer várias coisas na mão esquerda. Como é que a gente pode colocar várias coisas na mão esquerda até a gente chegar mais ou menos no que é a música original, certo? Primeira coisa que a gente pode fazer é tocar um acorde no tempo da mão direita, certo? No pulso principal, no pulso mais forte da mão direita, certo? Com uma nota. Uma nota. Então, o que a gente pode fazer? Lembra lá que eu falei para vocês que dá pra gente tocar na mão direita várias formas? Então, na mão direita a gente pode tocar com acorde uma vez só durante 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Ou a gente pode tocar esse mesmo acorde uma vez em cada tempo. 1, 2, 3, 4. Ou a gente pode fazer um arpejo só. 1, 2, 3, 4. Ou a gente pode fazer igual a música original, um pulso, certo? Um arpejo a cada pulso. Perfeito? Nesse primeiro exemplo, o que a gente pode fazer é um acorde por pulso na mão direita e uma nota na mão esquerda. Então a gente pode fazer, aqui a gente está com um acorde de Lá maior, a gente pode tocar a nota Lá na mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Certo? Sempre a nota que vai dar nome ao acorde da mão direita. Então a próxima nota seria o Sol sustenido, né? O fundamental da próxima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora Fá sustenido. 2, 3, 4. E Ré. 1, 2, 3, 4. Aqui na mão esquerda eu toquei o Ré. Certo? Você pode tocar a fundamental uma vez por acorde. A próxima que você pode fazer, por exemplo, é tocar uma nota aqui também na mão direita e tocar 4 notas na mão esquerda, não tem problema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É uma possibilidade também. Ou uma outra coisa que a gente pode fazer também é tocar 4 notas aqui, uma por cada pulso, e tocar uma só na mão esquerda. Pode ser simples ou oitavada. Vou fazer oitavada para a gente ter uma ideia. Que aqui é a oitava, né? As duas notas repetidas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Funciona também. Esse outro exemplo que eu vou passar para vocês é onde muita gente pega, porque às vezes a mão esquerda não é tocada no tempo exato, ela é tocada no contratempo que a gente fala. O que é o contratempo? O contratempo nada mais é do que o espaço que a gente tem entre um tempo e outro. Então, por exemplo, isso aqui é o tempo, ó. 1, 2, 3, 4. O contratempo é o espaço que fica nesse tempo. A gente geralmente usa na música E para falar desse tempo. Então, 1 E, 2 E, 3 E, 4, certo? É esse E, esse tempo que fica entre um tempo e outro, certo? A gente pode usar a mão esquerda nesse meio tempo também, nesse contratempo. Como? Vamos de novo, uma nota só na mão esquerda para a gente ter uma noção. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4. Certo? Funciona também, porque a gente tocar no contratempo. Repara, parece que eles estão desconectados, mas eles não estão. A mão esquerda se apoia no silêncio da mão direita. E, de certa forma, eles estão conectados. Então lembra do que eu falei para vocês, não é aleatório, em nenhum caso é aleatório, certo? Nunca é aleatório. Por fim, quando a gente for para a música original, que toca no ritmo normal, a
gente pode fazer algumas brincadeiras também, sempre respeitando o tempo da mão direita. Uma delas, é óbvio, é tocar uma oitava, um acorde ou uma nota na mão esquerda no pulso, no primeiro pulso, certo? Que é aquele pulso mais forte, mais marcado da música, que é a primeira nota, fundamental aqui da mão direita. Então toda vez que eu tocar a nota Lá, eu vou tocar uma vez na mão esquerda. Vamos lá. E mantém o acorde. Mudar de acorde, muda a mão esquerda também. Eu estou fazendo a oitava da fundamental. Certo? Ou seja, aqui na minha mão direita, eu tive 4 pulsos, cada pulso com arpejo. 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos. Aqui na minha mão esquerda, eu tive um único acorde que durou esses 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, 1, 2, 3, 4. O que eu posso fazer também? Sempre em relação ao tempo. Eu posso tocar uma vez a cada pulso da mão direita também. Dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Junto com a fundamental, eu também toquei uma oitava da mesma nota na mão esquerda. Em todos os pulsos. Funciona também. Certo? Essa aqui é mais ou menos a forma mais acelerada da música. A forma original eu já mostrei para vocês, que seria fazendo simplesmente uma única oitava na mão esquerda em cada início de compasso. Lembra lá, o compasso é o que tem esses 4 pulsos. Então, uma vez por compasso, a cada 4 pulsos, eu vou trocar a nota da mão esquerda. Essa aqui é a forma mais original, mais próxima do original. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Essa é a mais parecida com a forma original. Perfeito? Bom, essa aula por si só, eu acho que ela já poderia acabar aqui. Eu acho que muitos de vocês já devem ter entendido o conceito de que a mão esquerda não é aleatório. Como que a gente implementa a mão esquerda, certo? Pode ser nota duplicada, oitavada, pode ser nota simples, pode ser acordes, pode ser o baixo de um acorde, pode ser de diversas formas que a gente pode aplicar a mão esquerda e em qual tempo que a mão esquerda entra. Geralmente nos pulsos ou nos contratempos, naquele 1, E, 2, E, 3, E, naquele E, ou junto no compasso, uma vez por compasso, 4 vezes por compasso, enfim. Você tem que ouvir a música. Se você quer tocar o mais próximo possível do original, você tem que prestar atenção onde que isso tá, certo? Eu prestei um pouco de atenção na música da Adele e eu percebi que esse baixo na mão esquerda está justamente uma vez por compasso. Ou seja, a cada 4 vezes que eu toco na mão direita, esse arpejo, eu toco uma só na mão esquerda. Funciona bem, certo? É assim que eu reparei que funciona nessa música. Só pra gente finalizar, eu vou dar alguns outros exemplos para vocês de como que a mão esquerda não é aleatória em algumas outras músicas um pouco mais complexas que a gente vai acabar não aprendendo aqui no curso. Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês o exemplo, para vocês verem que funciona esse método. Em muitas músicas que são um pouco mais complexas, a gente vai ter algumas coisas acontecendo, algumas notas acontecendo, que a gente talvez não vai conseguir reparar bem como que ela se encaixa no tempo da música. Não tem problema. A gente pode encaixar também usando notas como referências. Um grande exemplo disso é a música Blue da Bee, vocês já devem conhecer, do Eiffel 65, que é assim. Essa música tem uma mão esquerda que é um pouquinho mais complexa. Eu vou tocar para vocês, tentem adivinhar onde que a mão esquerda se encaixa. Conseguiram ter alguma noção? Nessa música, por exemplo, para quem está iniciando, contar o tempo dela fica um pouco difícil. O que a gente pode fazer? Usar a nota como referência. Então repara, não é na primeira nota que a mão esquerda entra, é na segunda. E olha o que a gente usa aqui? Uma oitava. Justamente, a gente usa uma oitava.
Nesse caso aqui não é da mesma nota, mas é uma oitava ainda assim. E ela se encaixa na segunda nota da música. E repara, aqui o que a gente pode usar? Sempre nos sons mais marcantes da música. Então, ó, marcou bem, marcou bem, marcou bem, marcou bem também. Repara, é sempre nesses que marcam um pouco melhor, olha só. Reparou? Então, assim, quando eu tô tocando um pouco mais rápido, pode até parecer um pouco confuso. Mas quando você começa a destrinchar isso um pouco mais, você percebe que a mão esquerda e a mão direita elas estão correlacionadas. E isso muda muito o jogo de quem está aprendendo. Isso muda muito a forma com que alguém aprende piano e teclado, certo? Geralmente as pessoas ficam um pouco confusas de onde entra, o que faz, o que não faz. Tendo em mente que as duas mãos estão correlacionadas, você fica muito mais tranquilo na hora de fazer isso. E você pode tocar a mão esquerda separada se você quiser treinar. E aí você, ao passar do tempo que você entende que elas estão correlacionadas, toca o barulhinho da música, que é esse aqui, na sua música e vai fazendo só a mão esquerda. Certo? É um jeito de você treinar um pouco a sua mão esquerda também e entender o ritmo em que ela acontece. Eu vou tocar uma música agora pra vocês que ela usa mais ou menos como se fosse duas melodias simultâneas. É a música Song from a Secret Garden. Se eu não me engano, ela é de um filme, eu não sei muito bem. Mas ela é uma música muito bonita, por isso que eu aprendi a tocar ela. Vamos primeiro tentar achar mais ou menos o tempo dessa música, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, a gente conseguiu reparar que essa música é um 4x4, né? O que acontece nessa música? Repara que a mão direita e a mão esquerda, elas estão correlacionadas. Repara que eu começo só com a mão direita, e sempre que eu atinjo uma nota mais marcante, eu toco com a mão esquerda também. Repara aqui no comecinho da música. Essa música começa com esse solinho. E quando eu atinjo aqui Ré sustenido, eu vou tocar Dó na mão esquerda. Repara que essas duas notas elas estão correlacionadas, da mão esquerda e da mão direita. Eu paro de tocar na minha mão direita para simplesmente a mão esquerda continuar tocando. Repara só. Aí você pode me falar, nossa, elas não estão conectadas. E aí que tá, elas estão. Nossa, mas o que está conectando elas? O tempo. Se você reparar a contagem do tempo, eles estão seguindo a mesma ordem. Apesar da gente não estar tocando nada na mão direita que dê para correlacionar com a esquerda, elas ainda assim estão seguindo o tempo. Então, ó, o primeiro tempo dessa música é um silêncio, tá? Então ela tem um silêncio e ela já começa no 2. Então, 1, 2, 3, 4, 1. Certo? Então eu vou começar a contagem a partir daí, não achem estranho. Mas olha como o tempo casa certinho quando eu começo com a mão esquerda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repararam? Certo? A mão esquerda repete o mesmo ritmo da mão direita. Então elas estão conectadas por ritmo. Isso pode acontecer também, certo? Às vezes eu não estou tocando nada na mão direita, mas a mão esquerda continua. E essa música é inteira assim. E em algum momento essas notas vão ser tocadas juntas também. Repara na continuidade dessa música. Então repara só. Separou. E agora, na próxima parte, elas vão juntar.
Eu vou tocar bem lentamente essa música e aí vocês vão conseguir reparar melhor onde que essas notas estão se encaixando e onde que elas deixam de se encaixar, certo? Mas ainda assim elas permanecem no mesmo tempo. Conseguiram reparar que ela obedece uma mesma ordem, um mesmo ritmo, e mesmo que as duas notas, as duas mãos não estejam tocando na mesma hora, elas se correlacionam entre si. Elas têm um tempo em que elas dependem, um ritmo que elas dependem. Em algumas notas elas se juntam novamente. Certo? Se você não reparou que elas se juntam as notas das duas mãos novamente, repara. E é isso, perceber essas seguintes mudanças, que vai deixando o aprendizado e colocar a mão esquerda na música mais fácil, certo? Bom, esses são os principais macetes e truques que a gente tem para colocar a mão esquerda numa música. A gente reparar na melodia, a gente reparar nos sons, nos pulsos, nos compassos e também no tempo da música e nos acordes, enfim, oitavas e tudo mais. Se você chegou até aqui, você já deve ter reparado nisso tudo ao longo da jornada, né, do curso. Você já deve ter entendido mais ou menos como é que isso tudo funciona. Então, para você, basta estudar um pouquinho mais e tentar pegar suas músicas por conta, que você vai entender aos poucos como é que isso vai funcionando e adaptando ao seu gosto, ao seu estilo. Tá bom? Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não percam a próxima aula, que a próxima aula vai ser que a gente vai aprender a tocar a música da Adele completa, certo? Completíssima, com tudo sem tirar nem pôr, do início ao fim. E vocês vão ter uma música completa para tocar para as pessoas que vocês mais amam, certo? Não se esqueça de avaliar essa aula e também de marcar como concluída para você conseguir emitir seu certificado no final do curso. Te vejo em breve na próxima aula e até lá!